Eu quero falar nesta noite sobre os fundamentos do Evangelho. Nós temos visto, ouvido e quase que não acreditado naquilo que se diz Evangelho nos dias de hoje, naquilo que tem sido pregado em igrejas nos dias de hoje. Igrejas novas, com teologias novas, mas infelizmente, igrejas tradicionais, com muito tempo de caminhada, que tem levado um evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem se falado muito sobre Jesus, tem se falado muito sobre o amor de Jesus, mas o genuíno evangelho, que contém outras coisas, não tem sido falado e anunciado. Mas nesta noite nós vamos caminhar rapidamente por alguns, não todos, mas pelo menos por alguns fundamentos do evangelho genuíno, para que nós possamos continuar sendo igreja verdadeira. Irmãos, nós temos que entender, a palavra do Senhor diz assim, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores. Então nós não podemos cair nessa de que toda a igreja da última época será uma igreja falsa, que todos os pastores, que todos os mestres, que todos os profetas serão falsos. Eu sempre falo, irmãos, nós temos que ver a verdade por completa, a verdade explícita e a verdade implícita em cada declaração da palavra do Senhor. Se existe um alerta que existiriam falsos profetas, é porque também existiriam os verdadeiros, senão não precisava anunciar, ia falar assim, todos os profetas serão falsos, todos os pastores serão falsos, todos os mestres serão falsos, todas as igrejas serão falsas. Ele diz que haverá os falsos no meio dos verdadeiros. Então nós temos que entender que nós temos a oportunidade de caminharmos no evangelho genuíno, de caminharmos no evangelho verdadeiro, de sermos pastores verdadeiros em meio aos falsos, de sermos mestres verdadeiros em meio aos falsos, sermos profetas verdadeiros nesta última hora em meio aos falsos profetas. Então por isso esse alerta nesta noite. Jesus veio para estabelecer, irmãos, uma nova aliança com os seus escolhidos, e nós chamamos de tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo da graça. E ontem pela manhã nós estávamos numa reunião de pastores, e eu cheguei perto, eu não lembro o nome, cheguei perto do irmão, começamos a conversar, o Mateus logo já chegou também na conversa, e nós estávamos falando sobre a época final, falando sobre arrebatamento, sobre os 7 anos que haverá na terra, 3,5 de paz, 3,5 de tribulação. Estava falando sobre o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus para os judeus. Foi uma boa conversa ali, ontem pela manhã, na nossa reunião. E nós estamos vivendo, irmãos, o tempo da graça, um parêntese na história. Deus veio para os judeus, e eles não receberam, e graças a Deus por isso, porque daí a promessa que era só para judeus foi estendida aos gentios. E nós fazemos parte deste povo escolhido para o tempo da graça, que se chama igreja. Nós não somos judeus, não pertencemos ao povo judeu, nós pertencemos à igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, que é composta de judeus que acreditam em Jesus e dos gentios que acreditam em Jesus. Aqui neste tempo não importa se é ou não nascido do povo escolhido por Deus, importa crer em Jesus Cristo, aleluia. Esse é o chamado tempo da graça. Mas eu quero percorrer rapidamente, e eu já fiz hoje uma revisão com a irmã Mariazinha sobre este assunto. A raça humana já passou por várias dispensações, ou eras, ou épocas. A primeira delas foi a época da inocência. Deus criou o jardim, colocou nele para cultivar e habitar Adão e Eva, e esta é chamada a época da inocência, porque eles não conheciam o pecado. A Bíblia diz que os dois estavam nus e não sentiam vergonha, porque eram inocentes.
Mas para cada dispensação existe uma responsabilidade, existiu uma falha e um juízo. Qual era a responsabilidade de Adão e Eva? Não comer do fruto proibido. E eles foram lá, tomaram e comeram. Qual que foi o juízo? Maldição. A terra foi amaldiçoada. O homem foi amaldiçoado. A mulher foi amaldiçoada. A mulher, a dor do parto se aumentou drasticamente. O homem teve que, até hoje suar, e a terra que só gerava coisas boas, passou a gerar cardos e abrolhos, A outra época, após a queda, consciência. Adão e Eva pecaram. Qual era a responsabilidade agora na época da consciência? Era obedecer a Deus. Obedecer às instruções de Deus. Qual foi a falha? A corrupção do gênero humano. E qual foi o juízo? O dilúvio. Gênesis 6, a gente vê Deus descendo a essa terra e falando, não tem jeito, vou ter que destruir. O povo está corrompido por completo. E Deus olhou e achou apenas Noé, que era homem justo e temente ao Senhor. Depois do dilúvio veio uma época chamada governo humano. Qual era a responsabilidade do governo humano? Era povoar e se espalhar por toda a terra. E qual foi a falha? Tentar se juntar e todos viver no mesmo ambiente. A gente vê isso lá na construção da Torre de Babel, Nimrod. Vamos fazer aqui uma torre, vamos alcançar o céu aqui, e o nosso nome será conhecido e famoso em toda a terra. Qual foi o juízo para esta desobediência, para esta falha? Confusão das línguas. As línguas foram confundidas. Depois dessa época, a terra entrou em uma nova dispensação, ou uma nova era, ou nova época, que é a época da promessa, quando Deus se revela a Abraão e diz a Abraão, de ti eu farei uma grande nação. E qual foi a falha? Morar no Egito, ir lá ficar. O que Deus havia falado para Abraão? Olha, a tua descendência virá para essa terra depois de 400 anos. E nós sabemos que houve grande fome sobre a terra, e José era governador do Egito, e os irmãos foram lá para buscar alimento, e de lá José se identificou e levou a sua família. A Bíblia diz que eram 70 pessoas. Então de Abraão, quando chega na época de José, de Abraão, que era Abraão e Sara, já tinha 70 pessoas. Os irmãos e os sobrinhos de José e o seu pai, e as outras esposas de seu pai. 70 pessoas. E o Murilo estava conversando há pouco aí comigo, antes de começar, falando assim, mas o povo não ficou 400 anos escravizados, não. Demorou um bom tempo. Desses 400 anos, eles não foram escravos. O que aconteceu? A Bíblia diz que José morreu, o faraó que conhecia José morreu, e veio outro faraó que conhecia um pouco menos o povo, mas o povo continuou ali, trabalhando. De repente aquele faraó morreu e veio outro faraó, porque foram 400 anos. 400 anos passaram e pelo menos 4 ou 5 reis ali no Egito. Não foi apenas de um rei para o outro. E o povo, o que aconteceu? O povo foi se acomodando na terra. E o encargo de trabalho foi aumentando sobre o povo, e o povo, não, a gente aguenta mais um pouco. A gente aguenta mais um pouco. Este é o caminho do pecado. No começo está tranquilo, daqui a pouco vem uma carga, vem a carga um pouco maior, quando vê, está escravizado e não tem mais o que fazer. Então esta foi a falha do povo, querer morar no Egito, dizendo, Deus prometeu para os nossos pais uma terra maravilhosa, Canaã, mas está tão bom aqui no Egito, vamos ficar aqui. E qual foi o juízo? Se tornaram escravos. Isso não é diferente do que aconteceu na igreja primitiva, irmãos. Veja que o homem passa tempo, mais tempo ou menos tempo, o homem sempre incorre no mesmo erro. Porque qual foi a palavra, a instrução de Jesus para os apóstolos, para os seus discípulos, dizendo, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
E o que aconteceu? O Espírito Santo desceu lá em Atos 2, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a pregar, e o povo foi se convertendo, e a igreja, a Bíblia diz que a igreja crescia, dia após dia, o Senhor ia com eles, o Senhor cooperava com eles, e a igreja crescia, e eles falaram: para que é que vamos sair de Jerusalém, se a igreja está indo bem, está crescendo? Então, Deus mandou uma grande perseguição, para que eles se espalhassem, e fossem para as outras nações. Então veja como a história se repete. O ser humano é ser humano em qualquer época, né? Então qual foi o juízo? Escravidão. Eles se tornaram escravos, e a situação ficou tão dramática, que daí eles lembraram do Deus de seus pais e clamaram, e Deus desceu para salvá-los, enviando a Moisés. A próxima época é a época da lei. Então veja bem: inocência, consciência, governo humano, promessa e lei. Qual que era a responsabilidade na época da lei, na dispensação da lei? Guardar os mandamentos, né? Obedecer às leis. Qual foi a falha? Eles não cumpriram. E qual foi o juízo? A dispersão do povo por toda a terra. Israel foi espalhado por todas as nações, e até hoje está espalhado, mas a promessa do Senhor para o seu povo permanece em pé. E quando a igreja for tirada daqui, eles voltarão a Jerusalém, e o mundo irá tentar destruí-los. Aí o Senhor Jesus descerá, todo olho verá. Aí sim, arrebatamento, irmãos, não tem essa que todo olho verá, não. Arrebatamento é no abrir e fechar de olhos. Só os salvos irão ver o arrebatamento da igreja. O povo que está aqui vai falar: sumiu aqui meu parente, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai que era crente, o meu companheiro de trabalho era crente, desapareceu. Ele vai ver que sumiu, mas não vai ver Jesus voltando, não vai escutar a trombeta. Não confunda as coisas, irmãos. Todo olho verá Jesus descendo para salvar a Israel das nações que se levantarão contra ela. Então, nós passamos por estas dispensações, e nós estamos vivendo agora na época da graça. E nós vimos, irmãos, que em todas estas eras, em todas essas dispensações, havia uma responsabilidade, aconteceram falhas, e também pelas falhas aconteceram as consequências, né, ou os juízos. E na época da graça, irmãos, a época que nós estamos vivendo não é diferente. Existem responsabilidades, existem bênçãos, ou privilégios, ou recompensas, mas também haverá o juízo. Não é diferente das outras épocas. É aqui que o evangelho está se perdendo. Nós estamos na época da graça, Deus é amor, Jesus é amor, vale tudo. Não, existem responsabilidades, existem bênçãos, benefícios ou recompensas, mas também existem juízos. Responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade? Qual é a responsabilidade do povo de Deus nessa época? Cumprir aquilo que é exigido por Deus. E o que é exigido por Deus está na Bíblia Sagrada. É só nós lermos ali de Atos até Apocalipse, você vai saber exatamente o que existe para a igreja. O que é que foi exigido para aqueles que querem fazer parte da igreja. Então existem responsabilidades. Quais são as bênçãos? Quais são os privilégios? É aquilo que a Bíblia nos diz, que é exclusivamente para aqueles que obedecem às instruções do Senhor. O juízo é para aqueles que não cumprem as suas responsabilidades, que se dizem cristãos, mas fazem o que querem, do jeito que querem, sofrerão o juízo. O importante aqui, irmãos, as responsabilidades da igreja. Quando eu falo de igreja, eu não falo da denominação, eu falo do corpo de Cristo. Seja qual for a denominação, seja qual for a linha teológica, seja qual for a nação que esta igreja existe. Então nós temos que entender que as responsabilidades da igreja, as recompensas para a igreja, e o juízo para aqueles que não querem obedecer, não é estabelecido pelo homem, é estabelecido pelo próprio Deus.
Então é determinado por Deus. Isso não é determinado pela igreja, não é determinado pelas denominações, não é determinado pelos conselhos de pastores, não é determinado pelo pastor ou quem quer que seja. É Deus quem estabelece, e só Ele pode alterar. Mas eu te digo uma coisa, Ele não vai alterar, porque Ele permitiu que a Bíblia chegasse até nós. A Bíblia tem 2000 anos de perseguição. Perseguiram os pais da igreja, perseguiram a igreja primitiva, perseguiram os pais da igreja. Durante os 2000 anos de existência da igreja, perseguiram a igreja e tentaram acabar com a Bíblia. Tentaram queimar os exemplares, tentaram proibir de que ela fosse impressa, tentaram impedir que ela fosse traduzida para as outras línguas, e a Bíblia vem perdurando, e não vai ser agora que vão acabar com a palavra do Senhor. Oh, aleluia! A Bíblia, ela mesma nos afirma que passam os céus e passam a terra, mas a palavra do Senhor permanece. Então, como é que a igreja tem certeza que o que Deus estabeleceu para a igreja não será mudado? Porque a Bíblia é só uma. O pastor Rubinho falou sobre isso. Nós estamos, irmãos, nós estamos perto do arrebatamento da igreja. Porque agora, pastores de grandes igrejas, não lá dos Estados Unidos, não lá da Europa, aqui do Brasil, é só você abrir seu YouTube e pesquisar, aí você vai ver grandes pastores famosos de grandes igrejas que arrebanham muitas pessoas dizendo: pastor Rubinho falou isso ontem, a igreja, a Bíblia precisa de uma atualização, a Bíblia está muito antiga, a Bíblia é muito arcaica, existem coisas aqui que não pode mais ser pregada. A Bíblia é e será sempre a palavra do Senhor, e não há ninguém que poderá mudá-la. As pessoas podem pegar a Bíblia, podem fazer as suas próprias versões, as suas próprias traduções, as pessoas podem tirar e colocar, mas a Bíblia diz: ai daquele que remover uma vírgula da palavra, e aquele que acrescentar uma vírgula sofrerá o dano. Por isso nós permanecemos com a palavra viva como ela é. Aleluia. Então, o que é que tem sido estabelecido para a igreja? Ah, mas o meu pastor falou que isso não tem problema. Você tem que ir para a Bíblia. Se a Bíblia diz que tem problema, fique com a Bíblia. Ah, mas aquele pastor famoso que tem um programa na televisão, ele falou que isso não tem nada a ver. Se a Bíblia diz que tem a ver, fique com a palavra do Senhor. Ah, mas eu li um livro e o escritor é best-seller, ele vendeu mais de 1 milhão de cópias, e ele falou que isso não tem problema. Vai para a Bíblia, e se a Bíblia diz que tem problema, fique com a Bíblia. Porque quem estabelece o que é a responsabilidade da igreja não são os homens, é Deus quem determina. E outra coisa, é Deus quem determina a recompensa. Por isso, irmãos, a questão: ah, mas a teologia da prosperidade, ah, mas a teologia do caos, ah, mas a tal teologia. Irmãos, se Deus falou que existe recompensa, existe recompensa. Pode usar o termo teologia da prosperidade ou não usar, existe recompensa para aqueles que são obedientes à palavra do Senhor. Então não é o que o homem diz, o que o homem deixa de dizer. As teologias vão ficando pelo caminho, mas a palavra do Senhor permanece. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, entendido este panorama, entendido toda esta questão, nós vamos pelo menos falar pelo menos 3 fundamentos do Evangelho. Estamos falando de época da graça, então seja o Evangelho ou seja a época da graça. Quais são esses 3 fundamentos que nós vamos falar nesta noite? Arrependimento, fé e obediência. Arrependimento, fé e obediência. Não existe evangelho genuíno se não houver arrependimento. Não existe evangelho verdadeiro se não houver fé. Não existe evangelho verdadeiro se não houver obediência. Pode dar no nome que for.
pode arrebanhar o maior número possível de pessoas. Eu não estou falando contra grandes igrejas, não. Nós estamos orando aqui para que essa igreja fique pequena logo. E na verdade nós já declaramos, essa igreja já é pequena. Porque nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E nós já declaramos hoje o que irá chegar aqui diante dos nossos olhos. Esta igreja é cheia, esta igreja é pequena, este templo é pequeno. Aleluia! Então, irmãos, nós temos que entender que não importa o tamanho da igreja, não importa a maneira que é anunciado o evangelho, não importa se é um evangelho que exige mais ou que exige menos, o evangelho que tenha mais regras ou menos regras segundo o conceito humano. Se não houver arrependimento, se não houver fé e não houver obediência, não é evangelho verdadeiro. Eu sempre falo dos extremos. Pode ser uma igreja pequena com 10 membros, se não tiver esses 3 fundamentos, não é evangelho verdadeiro. Pode ser uma igreja de centenas de milhares de pessoas, pode ser um templo que acomode 10.000 pessoas sentadas. Se não houver arrependimento, fé e obediência, o evangelho não é genuíno. E nós vamos para a palavra do Senhor, para nós, não é ampararmos a nossa fala, mas aprendermos pela palavra do Senhor. Eu aprendi com o pastor Hernandes Dias Lopes, um expoente do evangelho na nação brasileira, um homem sério, digno, respeitável. E ele falou assim: não crie um tema de pregação e depois vai para a Bíblia, tentando achar um versículo que respalde o que veio na sua cabeça. Vá para a Bíblia, leia a palavra do Senhor, e na palavra do Senhor você encontrará o sermão necessário para você anunciar ao povo. Então eu não tenho uma ideia e vou procurar versículos para respaldar a minha ideia. O que a palavra de Deus diz é o que eu estou anunciando à igreja do Senhor nesta noite, amém? Vamos falar pelo primeiro ponto, arrependimento. Hoje o evangelho não é mais um evangelho de arrependimento. Não se prega mais arrependimento. Não se fala mais sobre arrependimento. Não se tem mais uma vida de arrependimento. E eu quero ir aqui para Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva. Pedro, estávamos conversando aqui um pouquinho antes de começar o culto com o presbítero Wagner. Ele estava falando sobre Pedro levantando cheio do Espírito e pregando, e 3.000 almas se convertendo. E logo depois desta pregação, ele cura um paralítico e vai parar na presença dos comandantes da religião judaica, do povo, das autoridades dos judeus. E ele declara aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ele estava falando ali para o sumo sacerdote, para os sacerdotes, ele estava falando para os escribas, ele estava falando para os doutores da lei, ele estava falando para os mestres, ele estava ali no templo, diante das principais autoridades, e ele, cheio do Espírito Santo, levanta a sua voz e diz: arrependei-vos. Para que precisa de arrependimento? Para que haja conversão. Aonde existe arrependimento, existe conversão. Aonde existe arrependimento e conversão, os pecados são cancelados. Oh, aleluia! Veja que caminhar com Cristo não é de qualquer maneira. Caminhar com Cristo não é só levantar a mão e dizer: olha, eu aceito Jesus, tenho nome no rol de membros. Ou diz: olha, eu amo, eu adoro esse tal de Jesus. Jesus é pop, como a gente vê essas celebridades dizendo. Esse Jesus é maneiro, então por isso que eu sigo ele. Não é isto. O evangelho não é só para seguir Jesus, o evangelho fala de arrependimento para perdão de pecados, para a salvação da alma.
A igreja não se trata de vivermos aqui apenas, a igreja se trata de um tempo de preparação para viver a eternidade com Cristo. Então Pedro está dizendo: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É interessante, irmãos. Ontem ainda estava pensando sobre isso aqui. Eu tinha comentado com o pastor Rubinho que só os verdadeiros crentes podem adorar. As pessoas podem vir à igreja, levantar a mão, cantar, até derramar lágrimas, até se emocionar com a melodia e com os acordes que são tocados, com as letras que são cantadas, mas se não tiver arrependimento, não tiver conversão, não tiver os pecados cancelados, não pode adorar. Porque o próprio Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aquele que não é convertido, o espírito está morto e não pode adorar no espírito, não pode adorar verdadeiramente. Então veja como uma coisa implica a outra. O evangelho é uma rede. O evangelho é uma rede de informações, para que a gente possa ir se aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus, para que a nossa vida espiritual seja melhor, para que a nossa caminhada cristã seja aperfeiçoada. Então, se nós não nos arrependermos das nossas falhas e dos nossos pecados, não há conversão verdadeira. Não está dizendo que nós não vamos pecar. O próprio João disse: filhinhos, é bom que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, quer dizer, existe a possibilidade do erro e da falha. Pedro não estava condenando aquele povo, dizendo: olha, vocês mataram o nosso Senhor, o Messias prometido, e vocês vão para o inferno. Não, ele estava levando uma oportunidade, dizendo: se vocês se arrependerem, e se vocês se converterem do mau caminho, o pecado de vocês será cancelado. Oh, aleluia! O que nos importa é que os nossos pecados sejam perdoados. O que nos importa é que os nossos pecados sejam cancelados, porque é o pecado do homem que irá colocá-lo no inferno. Vamos seguindo aqui Atos 17:30. Aqui já é o apóstolo Paulo lá em Atenas, diante dos filósofos, os pensadores da época. Ele diz assim: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, estava diante daquela sociedade que tinha os melhores pensadores, que tinha os melhores pensamentos, que era mais desenvolvida intelectualmente na época. Paulo, ele anuncia Jesus, ele faz a referência ao Deus desconhecido daquele povo, mas ele diz assim: Jesus Cristo veio notificar a todos. Jesus Cristo veio anunciar a todos. Jesus Cristo veio trazer um alerta a todos. Jesus Cristo veio anunciar a todos em toda parte: arrependam-se, porque haverá um dia de juízo. Se o evangelho genuíno, ou se o evangelho de Cristo não anunciar o arrependimento, não é evangelho genuíno, porque está levando o povo direto para o dia do juízo. O próprio Deus estabeleceu um dia de juízo. Por isso que eu falo, irmãos, o homem pode chegar e tirar este versículo da Bíblia. O homem pode vir e arrancar fora esta página da Bíblia e construir uma Bíblia sem este versículo. Pode tirar todo o livro de Atos dos Apóstolos, não tem problema. Deus estabeleceu que haverá um dia de juízo, e esse dia chegará. A pessoa lendo ou não lendo, acreditando ou não acreditando,
tendo fé ou não tendo fé, este dia chegará e todos passarão pelo dia do juízo. Esse juízo aqui não é para os salvos, senão a irmã Mariazinha já me pega lá, né? Esse dia do juízo daqueles que não se arrependem dos seus pecados. É por isso que Paulo está dizendo: ei, acordem, existe uma esperança, acordem, ainda é tempo, arrependam-se todos, em todas as partes, para que vocês não passem pelo dia do juízo. Que coisa extraordinária, irmãos. Por isso nós temos que expurgar das nossas igrejas a tal da hipergraça. A hipergraça diz: vem do jeito que você está e leva a vida do jeito que você quer. Não precisa se arrepender dos pecados. Pode continuar pecando, pode continuar levando a sua vida do jeito que você acha que é. O evangelho é do jeito que você pensa. O pastor, a igreja que está levando esse tipo de pregação, está anunciando esta pregação, anunciando este evangelho, está levando o seu rebanho direto para o dia do juízo. E esse dia será triste e sem volta, de muito arrependimento. Neste dia, estas pessoas que hoje não querem se arrepender, elas irão se arrepender amargamente, mas daí já será tarde. Por isso hoje é dia oportuno para arrependermos dos nossos pecados. Não importa o quanto você pecou, não importa qual o tamanho do seu pecado. Essa semana eu tive uma conversa muito boa com um amigo enquanto o presbítero Wagner estava contando aqui, falando, eu tinha uma vida quebrada, eu estava conversando com um amigo dele, ele falou assim, eu fui amigo do Wagner no tempo que a gente era meio fora do juízo. E ele contou para mim, essa pessoa contou de todas as vidas e de tudo que ele fez, ele contou dos seus pecados, e ele falou, ele não estava se gloriando, ele estava contando assim, a minha conversa foi no sentido assim, fomos conversando e falando sobre o amor de Deus, sobre a transformação de Deus, sobre o que Deus faz na vida do homem, e ele falou assim, então eu quero te contar de onde Deus me tirou, os pecados que ele praticou, a vida miserável que ele levava. Ele achava que era uma vida legal, que era uma vida boa, que estava curtindo, mas era uma vida miserável de pecado. E um dia ele estava no pronto-socorro, em cima de uma maca, numa crise terrível, e o Espírito Santo o visitou, e naquela crise, o Espírito Santo o fez ver, ele teve uma visão da vida dele afundada no pecado, e o pecado como um charco de lodo, e ele não sabia, ele nunca tinha ouvido falar de Deus, a família dele nunca falou a respeito de Deus para ele, e ele então, ele falou assim, e aquela visão começou, e aquela voz falando comigo, que havia esperança para mim. E eu falei assim, eu saí daquele lugar, e alguém me levou a uma igreja, e lá eu aprendi qual era a voz que tinha falado comigo, quem que tinha me dado a visão, e eu fui tirado daquele mundo de pecado, e nunca mais voltei para lá. Ele falou, tenho problemas, tenho dificuldades, mas o Senhor tem me sustentado na sua presença. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele contou então da sua transformação, e de como ele se arrependeu da sua vida, de como ele acertou a sua situação, de como ele resolveu o problema do seu casamento, de como ele resolveu a sua história, porque houve arrependimento genuíno naquela vida. Se ele tivesse ido para a tal da hipergraça, eu ia falar assim, não, pode continuar assim. Então nós temos que remover do nosso meio este evangelho falso, barato, mesquinho, como diria o pastor Fausto, evangelho marca barbante, que estoura fácil, né? Segundo fundamento, a fé. Se não houver fé, não existe evangelho. Talvez Jesus exista, talvez o céu exista, talvez o inferno exista, talvez seja verdade o que a Bíblia diga,
Talvez eu tenha que dar ouvido ao que Jesus falou. Isto não é fé. E se o evangelho tem esta possibilidade de você não andar em fé, não é evangelho genuíno. O evangelho genuíno precisa fé. Atos 16, 31. Ali, Paulo e Silas haviam sido açoitados. Por volta da meia-noite cantavam e louvavam o Senhor. Todo mundo conhece a história. Houve um grande terremoto. O carcereiro, pensando que os presos haviam fugido, ele falou assim: eu vou me matar. E Paulo grita: não faça nada, estamos todos aqui. Então Paulo começa a conversar. Ele disse assim: eu quero ter a vida que você tem, eu quero esse Jesus que você me anunciou. O que eu devo fazer? Atos 16, 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não há como haver o evangelho genuíno se não houver fé em Jesus Cristo. Nós temos que crer que Jesus Cristo veio, nasceu, morreu, ressuscitou, Ele carregou sobre nós os nossos pecados, Ele nos fez justiça, Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a nossa salvação, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que crer em Jesus Cristo, e no ministério de Jesus Cristo. Por isso nós temos que ler os evangelhos, para entender a vida de Jesus, para entender o ministério de Jesus, para entender o que é que Ele veio fazer, para entender o que é que Ele veio realizar pelo ser humano, pela humanidade. Então está dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo. Você será salvo, a sua casa será salva. Oh, aleluia! E Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, Romanos 10, 9, ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração crer que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja, Paulo aqui ele diz assim, que nós temos que confessar com a boca. A nossa fé em Jesus não pode ser secreta. Eu sou crente, mas ninguém lá na empresa sabe que eu sou. Eu sou crente, mas ninguém lá na faculdade sabe que eu sou. Eu sou crente, mas ninguém na minha família pode saber. Ixi, se souber. Eu sou crente, mas não conta para ninguém, viu? Não fala para ninguém. Então está dizendo aqui, Paulo está falando assim: se com a boca você confessar Jesus Cristo. Ontem, ou melhor, na quinta-feira, eu ministrei aqui sobre o poder da palavra. E nós temos que confessar Jesus Cristo. Provérbios diz que na nossa boca, na nossa língua existe vida ou morte. Se nós quisermos vida e vida eterna e vida com abundância, nós temos que confessar com a nossa boca: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Nós temos que confessar. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo, e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você tem que crer na obra de Jesus Cristo, é isso que ele está dizendo. Não pode crer apenas no nome legal, não pode apenas crer no Jesus que se comemora no dia 25 de dezembro, não pode se acreditar apenas num Jesus histórico. Jesus foi um cara legal. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de uma atriz famosa do Brasil. O que você acha de Jesus? Jesus é um cara legal, Jesus tem uma história bacana. Isso não é crer em Jesus? Tem que acreditar na obra de Jesus. Jesus não merecia, Jesus não precisava fazer,
mas ele desceu a esta terra, despiu-se da sua glória, e o pecado que eu cometi estava sobre ele. O sofrimento que era meu estava sobre ele. O castigo que era para vir sobre mim estava sobre ele. Os pregos que eram para furar as minhas mãos, furaram as mãos dele. A lança que deveria traspassar o meu peito, furou o peito de Jesus. Aquele sangue era inocente, não precisava ter sido derramado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Paulo está dizendo, nós devemos crer na obra de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O que é que você sabe sobre a obra salvífica de Jesus, sobre a raça humana? Qual é o seu conhecimento? O que a Santa Ceia significa para você? A gente tem visto aqui da frente, a gente sempre vê no culto de Santa Ceia cada vez mais desanimado. Parece um culto qualquer, parece mais um culto, parece mais um pedaço de pão que a gente come, parece mais um cálice de suco que a gente toma em casa. Nós estamos perdendo a realidade do que é o sacrifício de Cristo. Nós estamos perdendo a noção do que é a obra de Cristo em favor das nossas vidas. Está se tornando comum o sacrifício de Cristo. Está sendo renegado o sacrifício de Cristo. Ele disse: fazer isso em memória de mim, mas não é para lembrar apenas de um dia de comer pão e tomar suco, é para lembrar que um dia ele suou gotas de sangue. Ele disse: Pai, se possível passa de mim esta coisa tão terrível e pesada que eu estou sentindo, mas contudo se faça a tua vontade, porque importa é que este povo seja salvo. Qual é o seu entendimento sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário? Nós devemos ter fé, mas uma fé genuína. Oh, aleluia! Se com a boca você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós temos que crer na morte e na ressurreição de Cristo. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, porque um dia Cristo decidiu morrer por nós. E para encerrarmos esta noite, obediência. Os 3 pilares do Evangelho: arrependimento, fé e obediência. Atos 5:29. Está lá Pedro de novo com os apóstolos diante do Sinédrio, está lá diante do povo, está lá diante das autoridades novamente, está dizendo: Pedro, nós já mandamos vocês calar a boca, nós já mandamos vocês ficarem quietos, nós já lhe ordenamos, não fale mais a respeito desse Jesus. E Pedro, cheio do Espírito, diz assim: Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. E alama xarabalama seca macharabalabakai. E lamaste maramalamaca macharabalabakai. Aonde está a nossa obediência? Aonde está o nosso temor? Esses dias foi pregado sobre temor. Aonde está a sua obediência a Deus? Ou você quer sair bonito na foto, como diz o ditado? Você quer obedecer a Deus? Ou você quer seguir a tendência da humanidade? Ah, mas agora não se pode mais falar nisso. Agora as redes sociais têm que ser desse jeito. Agora tem que se vestir desse jeito. Agora tem que usar tal estilo de roupa. Olha, agora a gente tem que falar de tal jeito. A gente tem que mudar as nossas palavras. Pedro estava dizendo diante das autoridades: antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Este evangelho de hoje em dia, o evangelho falso e barato,
está se misturando com o mundo. As pessoas estão trazendo o mundo para dentro da igreja, e não é apenas isto. Se ficasse só dentro da igreja era o menor dos problemas, mas quando vem para a igreja, entra na vida das pessoas. As igrejas estão apoiando, a igreja, a falsa igreja, o falso evangelho, está ensinando o seu povo a obedecer ao mundo e não obedecer a Deus. A nossa obediência é a Deus, não é a cultura deste mundo. Não importa o que esteja acontecendo aí fora, nós não somos deste mundo, nós somos forasteiros, estamos de passagem por aqui, a nossa pátria não é aqui, o nosso rei não é daqui, a nossa obediência não está aqui. É isso que Pedro está nos ensinando. E outra coisa nós temos que entender, irmãos, Pedro estava falando para aqueles homens que se diziam representante do Deus Altíssimo. Aqueles homens se diziam representante do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, não era de outro Deus, não. Só que eles haviam tornado o que era sagrado em profano. Eles estavam incomodados com o Evangelho. Eles não creram em Jesus Cristo, eles não creram na morte, eles não creram na ressurreição de Jesus Cristo. E agora estavam obrigando que aqueles homens, os apóstolos, os demais discípulos, falassem como eles falavam, agissem como eles agiam, crescem como eles criam. Mas Pedro está dizendo: a nossa obediência não está aqui. Vocês podem nos prender novamente, podem nos açoitar novamente, a hora que a gente sair da cadeia, a gente vai continuar falando o que Deus nos enviou a falar. Oh, aleluia! O escritor aos Hebreus 5:8 diz assim, está falando sobre Jesus aqui, o escritor aos Hebreus 5:8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Estamos falando aqui sobre obediência. Jesus é o autor da salvação de toda a humanidade? Não. Jesus é aquele que promoveu a salvação para todos? Não. Ele é o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem. A pessoa pode levantar a mão e falar: eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, mas se não obedece Jesus, não tem a salvação eterna. O escritor aos Hebreus, eu quero ler aqui numa outra versão para ficar um pouco mais clara, a nova Bíblia Viva, né, NBV, diz assim: embora Jesus fosse o Filho de Deus, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, por meio daquilo que sofreu, e foi depois desta experiência, quando ele provou que era perfeito, que Jesus se tornou o doador da salvação eterna a todos aqueles que lhe obedecem. Então veja bem, Jesus sendo Filho de Deus, ele teve de aprender por experiência própria o que era obedecer. Então, irmãos, obediência não é um passe de mágica na nossa vida. Obediência é um aprendizado. Obediência é um treinamento contínuo. Obediência é um treinamento diário. Eu e você, nós precisamos aprender a obediência se nós quisermos a vida eterna. Está dizendo aqui que ele se tornou o doador ou o autor da salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Então é fácil a gente ver igreja verdadeira e igreja falsa. É fácil a gente identificar quem é o crente verdadeiro e quem é o falso. Esses tempos, uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu sou crente,
Mas não vem com história de denominação, não vem história de pastor, eu não obedeço nada. Eu vou lá na igreja, eu faço do jeito que eu quero. Eu falei, meu filho, você precisa se converter de verdade. Porque aí não existe arrependimento, aí não existe fé, e muito menos existe obediência. Porque a palavra de Deus diz assim: se nós não obedecemos a quem nós vemos, se eu não obedeço o meu patrão que eu vejo, se você não obedece o seu patrão que você vê, se o filho não obedece o pai e a mãe que ele convive, a Bíblia diz que jamais obedecerá a Deus que não pode ver. Então ele está dizendo aqui, vou voltar aqui na outra versão, ele diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que nós possamos, irmãos, parar e refletir sobre a nossa vida cristã. Que nós possamos parar e refletir sobre a nossa vida espiritual. Que nós possamos parar e refletir sobre o evangelho que nós estamos seguindo. Estamos vivendo um tempo extraordinário chamado graça. Mas o evangelho é fundamentado em 3 bases sólidas. E estas bases são indissolúveis, indestrutíveis, irremovíveis, irrevogáveis. Como eu já falei, irmão, só Deus pode mudar, mas Ele não vai mudar, né? Nessa altura do campeonato, Deus não vai mudar, pode ficar tranquilo. Sem arrependimento, sem fé, sem obediência a Deus e a sua palavra, não há evangelho genuíno. Como é que eu vou obedecer a Deus e não obedecer a Bíblia? Como é que eu vou obedecer a Bíblia e não obedecer a Deus? Então o meu alerta nesta noite é que nós não sejamos iludidos por Satanás, não sejamos iludidos pelo mundo, não sejamos iludidos pelos falsos profetas e os falsos mestres, os falsos pastores da última hora.